O Ecocenado leva você agora até o Parque Nacional de São Joaquim, em Santa Catarina, um dos últimos redutos de mata de araucária em nosso país. Hoje resta apenas 1% da cobertura original de mata de araucária preservados. Boa parte dele em unidades de conservação como esta. Bem aqui atrás de mim, uma das marcas registradas do Parque Nacional de São Joaquim, a Pedra Furada. Está começando mais uma edição do Ecocenado. Situado a 170 quilômetros de Florianópolis, na porção sudeste do estado de Santa Catarina, o Parque Nacional de São Joaquim é o local onde se registram as temperaturas mais frias do país. O relevo é montanhoso, com a presença de cânions, paredões de rocha e montanhas com mais de 2.000 metros de altitude. Criado em 1961, o parque é um dos últimos redutos de mata de araucária do país. É também refúgio do puma, o leão-baio, um felino que já povoou todo o continente americano, mas hoje está ameaçado de extinção. Para começar o programa, nós viemos até o ponto culminante do Parque Nacional de São Joaquim, o Morro da Igreja. Aqui nós estamos a 1.800 metros de altitude e o Michel, que é o diretor do parque, está aqui do meu lado, vai nos explicar a abrangência da área preservada. Michel, o que a gente pode avistar aqui? O que é a área preservada do Parque Nacional de São Joaquim? Nós estamos num lugar privilegiado para ver os três dos quatro municípios que formam o parque. Urubici, Bom Jardim da Serra e Orleans. A parte de baixo do parque é a planície litorânea, a encosta da Serra Geral e a parte de campos de altitude. Agora aqui nessa altitude que nós estamos, não é possível encontrar ainda a araucária, né? Não, as araucárias elas vão predominar de 700 a 1.400 metros. A partir de 1.400 metros a vegetação já diminui, seja pela altitude ou pelas condições climáticas, pouco solo. Aí a gente só vai ver realmente essa vegetação predominante aqui, que são os campos de altitude. A mata de araucárias ela foi muito extraída e na década de 70 foi o produto madeireiro mais vendido, inclusive uma das grandes fontes de renda para o PIB nacional. Para os animais, as araucárias e principalmente o fruto dela, que é o pinhão, acaba gerando alimentação nos meses de inverno, maio, junho, julho, época em que os outros tipos de vegetação ainda não estão ou florescendo ou não têm frutos. Então toda a parte da ecologia de animais depende dessa produção de pinhão e aí toda a cadeia alimentar vem em cima. Então o papagaio charão, a gralha azul, as cotias, os roedores se alimentam do fruto da araucária e consequentemente aqueles animais carnívoros num patamar mais alto da cadeia alimentar vão se alimentar deles. A onça parda, a jaguatirica, graxaíns e assim a araucária então nesta época é uma importante fonte de alimento para toda a população animal. O puma, a onça parda, é o animal símbolo aqui do Parque Nacional de São Joaquim? Com certeza é o animal símbolo do parque e a gente poderia mostrar para vocês pegadas que ele acabou deixando quando da construção do asfalto que vem até o Morro da Igreja. A gente vai ver uma pegada de puma, então. Exatamente. Olha, a gente chega aqui. Aqui a gente pode perceber, ó, quando foi a construção da estrada, que o puma passou por aqui. E diferentemente dos canídeos, os felinos como o puma não deixam a marca das unhas. O puma ele tem vários nomes diferentes em várias regiões. Então ele também é conhecido como onça parda, leão-baio, sussuarana, leão da montanha. E a espécie descrita chama puma concolor. Nessa área aqui de Santa Catarina, o que representa o Parque Nacional de São Joaquim em termos de conservação? Qual a importância dele? A gente tem uma biodiversidade muito grande, mas a quantidade é pequena.
Então qualquer impacto nessas populações acaba extinguindo localmente essa população. O Parque Nacional de São Joaquim se destaca ainda como importante zona de recarga e descarga do aquífero Guarani, um dos maiores mananciais subterrâneos de água do mundo, com mais de 1 milhão de quilômetros quadrados de área. Aquíferos são rochas permeáveis, capazes de armazenar e transmitir as águas subterrâneas entre seus poros ou fraturas. Este ponto, conhecido como Serra do Corvo Branco, é um dos mais procurados para a visitação turística aqui no Parque Nacional de São Joaquim. Nós vamos ver as características geológicas que levaram à formação do aquífero Guarani. É possível ver com nitidez as duas principais formações rochosas aqui da região. No alto do morro, nós vemos embaixo o arenito, que é mais claro e mais poroso, e em cima o basalto, mais escuro. Muitas pessoas confundem pensando que o aquífero Guarani é uma grande caixa d'água oca, quando na realidade ele é formado principalmente por arenito. Esse arenito ele vai ter a função como se fosse uma esponja, vai estar sugando a água que desce pelas fissuras do basalto, que é uma rocha impermeável, e vai se acumulando no arenito. E aqui é um lugar importante porque quando esse arenito está sobrecarregado, ele acaba liberando água e formando as várias nascentes que a gente vai poder ver. Rio Pelotas, Rio Canoas. Há milhões de anos atrás, aqui existia um vulcão. E a gente tem provas disso aqui. E se você me acompanhar, eu vou te mostrar onde era uma chaminé de um vulcão extinto aqui da região. Podemos ver lá? Vamos lá. Vamos lá. Nós estamos caminhando agora dentro de um corte de morro que foi feito para a construção dessa estrada. O vento aqui é bem intenso e a sensação é de frio. Mas, de acordo com Michel, é exatamente aqui que há milhões de anos atrás era a chaminé de um vulcão. Michel, o que permite a você afirmar isto? A gente pode ver claramente aqui, nessa rocha mais preta, que é o basalto solidificado. Então a lava vulcânica era expelida pela essa chaminé, com o tempo, com o passar dos anos, ela se solidificou, separando o arenito dos dois lados e a rocha e a lava solidificada que virou o basalto. Quer dizer, o basalto, a rocha mais escura, é exatamente a lava que há milhões de anos atrás o vulcão expelia para a superfície. Exatamente, formando então lá em cima aquela camada de basalto que a gente viu na imagem anterior. Visitamos também uma propriedade vizinha ao parque para conhecer um projeto de produção de mudas de araucária desenvolvido com apoio da Universidade Federal de Santa Catarina. É um projeto de tecnologia social para a gestão das águas, né? É para bem das águas. Então, como a araucária é uma planta nativa e que ela ajuda a preservar as águas, as nascentes, né? Daí surgiu a ideia de nós fazer um viveiro de muda de araucária, né? Não adianta eu ter a área do parque totalmente preservada e do lado eu ter uma área degradada. Então eu poderia fiscalizar esses vizinhos mais rispidamente, eu teria que ter 1.000 fiscais, 1.500 fiscais. Quando na realidade o importante é eu trabalhar em conjunto com eles. Quando a gente não tinha aquele conhecimento, a gente achava que o parque era uma coisa que veio para, né, o município para falar o certo, atrapalhar, mas na verdade ele não é, ele é para preservar, né? A gente pode agora então ir lá conhecer o viveiro de araucária, senhor Nathaniel? Podemos ir lá conhecer o viveiro, eu tenho o prazer de mostrar para vocês lá. Vamos lá então? Vamos lá? Qual é a época boa para o plantio, senhor Nathaniel? Época boa são 3 meses, né, do inverno. É mês de junho, julho e agosto. Para plantar, quebra a dormência, coloca num freezer para ele quebrar da dormência. E a partir de uns 15 dias pode tirar ele e deixar no ar livre uns 3 dias, daí ele já está pronto para plantar. Inclusive esse aqui já está até com um brotinho ali, ó, que ele vai germinar mais rapidamente. E esse outro que é o pinhão cajuvá, ele vai demorar um pouquinho mais a nascer. A semente, né? Aí tira do freezer e aí, como é que faz a muda? Mostra pra gente. E aí coloca a muda
num saquinho, né? Sei. Temos algum aí para colocar? Temos um saquinho aqui, ele deve ser não muito funda e nem muito em pé. Sei. E esse biquinho é para baixo? Esse biquinho é para baixo e ele deve ser colocado uma inclinação de mais ou menos 45 graus. Sei. Ele... Para ele poder buscar a superfície. Para ele buscar a superfície. E ali, essa partezinha ali, pode ser pouquinha terra. Sei. E essa terra tem algum segredo? Ela deve ter algum segredo. Nós aqui usamos a terra mesmo. Terra do local. Do local, com um pouco de esterco de gado também, né, misturado. Sei. O adubo orgânico mesmo, né, foi usado para encher esse saquinho de terra. Sei. E depois que planta, leva quanto tempo para brotar a araucária? Em média, mais ou menos de 4 meses até 6 meses, algum pinhão leva para brotar. A partir de uns 6 meses que ele está nascido, ele já pode implantar, pode colocar na terra já que ele está pronto, a muda já está pronta, né, para plantar. A araucária ela pode usar o fruto, né, o pinhão, a semente, e a reserva legal você pode ter essas árvores e estar usando elas, assim como a erva mate também você pode ter a erva mate, a araucária, o butiá, várias espécies nativas na reserva legal e estar usando essa área economicamente. Ela não é uma área que você tem que cercar e ficar intacta e eu dei para o governo. Não, ela é uma área de mata que você precisa preservar na sua propriedade. Mas você pode continuar a usufruir dela sustentavelmente. De volta à cidade de Urubici, conversamos ainda com o biólogo Luiz Guilherme Marins, do Instituto Serrano de Conservação da Natureza, uma ONG sediada no município. Conhecemos as turfeiras, uma formação característica de regiões de clima frio, e aprendemos um pouco mais sobre o papel do puma no equilíbrio ambiental da região. Esse é o leão-bai, que também pode ser conhecido como onça parda, como leão da montanha, cougar, tem muitos nomes. E tem muitos nomes porque ele tem uma área de distribuição bastante grande. A gente pode encontrar ele desde o Canadá até o sul da Patagônia. Obviamente com algumas diferenças regionais, os bichos que estão mais perto do Equador são menores e os bichos que estão nas áreas mais frias são maiores por uma questão ecológica de manutenção de calor. Por ser um felino e obviamente um carnívoro, ele acaba, nas áreas onde tem seres humanos, ele acaba comendo rebanhos domésticos. E dos trabalhos que a gente desenvolve aqui na região do Parque Nacional de São Joaquim é pesquisas relacionadas a por que esse problema acontece aqui. O leão-baio é um predador de topo de cadeia. Ele é responsável por regular as populações de todas as espécies que estão dentro do seu território. Para ficar um pouco mais claro, ele, por exemplo, regula a população de gaviões, predando alguns gaviões. E ele também regula a população de jaguatiricas, competindo por alimento com essas jaguatiricas. Então, se a gente, por exemplo, tira um leão dessa região, tá, o que vai acontecer é que nós vamos ter desequilíbrio em outras populações. Hoje é o papel mais importante desse animal nessa região, que é regular toda essa pirâmide para que a gente não passe por algum desequilíbrio no futuro. Luiz, e essa turfeira? Explica pra gente o que é isso aqui. Bem, turfeira, ela é um tipo de vegetação específica das áreas de campo. Tá? Vocês foram lá no Morro da Igreja, vocês conseguiram ver isso aqui, na verdade estiveram muito próximos disso aí. Tá? É uma sucessão de gerações dessas plantas se reproduzindo em cima uma da outra e formam uma coluna de material orgânico. As turfeiras que tem ali no Morro da Igreja, onde vocês foram visitar, o fundo delas correspondem a 10 mil anos antes do presente. Tá? E hoje, os dias atuais, né, então, estão aqui em cima. Na região dos 10 mil anos, os pesquisadores já encontraram pólen de plantas de clima frio e seco. Tá? E em contraste com as partes mais altas, onde o pólen que predomina é de clima quente com estação chuvosa. Então, isso mostra para a gente a saída da glaciação e um aquecimento, né, e consequentemente, toda uma mudança na vegetação presente aqui. Quer dizer, uma turfeira como esta é um verdadeiro arquivo a céu aberto
de diversos fatores que aconteceram na história do planeta, na história da vegetação, por aí. Exatamente, que continua registrando até os dias de hoje, né? Essas plantas vão continuar se reproduzindo e vão continuar registrando essa história ao longo do tempo. Nós ainda viemos até a porção sul do Parque Nacional de São Joaquim e é aqui que a gente termina esta edição do Ecocenado, com a magnífica visão do Cânion das Laranjeiras. Se você gostou deste programa, mande o seu comentário, a sua sugestão. Você pode entrar em contato conosco pelo nosso telefone, o 0800 61 2211, ou então pelo formulário disponível em nossa página na internet. O endereço é o www.senado.gov.br/TV. Até o próximo programa.